O podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Michele Vilela e estamos aqui hoje para mais um episódio interessantíssimo hoje, amiga. Isso, Michele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e nós estamos recebendo aqui hoje, Michele, uma rainha. Exatamente, Olha, é mesmo. Muito orgulho de receber essa rainha aqui conosco. Mas antes, né, Michele, vamos deixar um recadinho para todos vocês aí. Se inscrevam no nosso canal, @Destemidas Podcast, lá no canal do YouTube. Por favor, compartilhem, dê muito like, comentem, né, Mi? Isso. Vamos mandar aí pra todo mundo essa rede de apoio pra mulherada, reconhecer essas mulheres maravilhosas com histórias de sucesso e de superação, né, Michele? Porque toda história de sucesso sempre tem uma história de superação atrás. É verdade. E também nós estamos em plataformas, né, Michele, de áudio. Estamos também no Instagram, @Destemidas Podcast, no Quai, no TikTok, com cortes também desses episódios maravilhosos. Então, galera, nós aguardamos vocês lá no nosso canal. Não deixem, vou repetir. Precisamos do apoio de vocês. Se inscrevam no nosso canal, @Destemidas Podcast. Né? Muito bom, gente. E essa rainha, Michele? Gente, olha só que mulher linda que tá aqui hoje. Ela falou rainha, e é rainha mesmo, a rainha do feno, a Mayara Leão. Mayara Leão, muito obrigado. É um prazer ter você aqui hoje. Seja muito bem-vinda, viu, minha linda? Mayara, e aí, conta pra gente como é que... Eu quero já começar com essa história, mas... Eu vou te perguntar e depois eu vou falar sobre essa mesa aqui, gente. Mesa tá recheada. O negócio tá bom aqui hoje, viu, gente? Mayara, mas fala pra gente aí, esse seu apelido, a Rainha do Feno, vem da onde, Mayara? Fala pra gente qual é o seu ramo de negócio. Olha, hoje o principal empreendimento meu é cavalos. Olha. Eu sou domadora, sou treinadora, clássica e western, o que é... raro, né? Alguém ter essa facilidade de transitar nos dois mundos, né? E ainda decidi, inicialmente, antes de assumir os meus 26 anos de estudo sobre cavalo, vou empreender, vou pro rumo do feno. Porque eu sentia que faltava no mercado. Na verdade, eu tinha cavalos. E chega um momento assim, ó, e agora? O que vai comer na baia? Porque, querendo ou não, é um animal grande. E a demanda dele é grande. Mas é um grande pet também, né? Pet. Um pet. Mas realmente é um animal delicadíssimo, apesar do tamanho, da força e da disposição em nos atender. Ele realmente é um animal de luxo. Principalmente no clássico, né? No western ainda é mais para trabalho, mas no clássico ele é esporte. Entendi. E é o único esporte onde homens e mulheres competem em pé de igualdade. Olha só, Mayara, que legal. É o único. E o único também que envolve um animal, né? E é um esporte olímpico, né? Tanto o adestramento quanto o salto, volteio, CCE e para-adestramento. Além de atrelagem também. São 5. Os oficiais clássicos. E o restante realmente é western. Aí vai rédeas, apartação, team penning, aí as modalidades de trabalho realmente americana, né? Então eu acho que eu tô tanto no velho mundo quanto no novo. Olha só, legal demais. Tá Mayara. transitando ali tudo, né? E tem conhecimento. Gente, como todo mundo aqui, assim, vamos falar assim, que tem um passado com ligação rural, né, Michele? Você É verdade. eu tive essa convivência com os cavalos. Meu pai me presenteou aos 3 anos. Gracinha. E era fazenda, não é essa coisa bela de prova e status, né? No dia a dia a gente anda muito mais suja do que arrumadinha, penteada. A realidade é lindo na apresentação, mas na realidade você está lidando com um animal de 500 quilos. É verdade. E você tem que ainda conduzi-lo pela doçura e delicadeza, não é pela força. Olha, gracinha, profundo isso, viu? É lindo mesmo, porque é um relacionamento de confiança. É um dos poucos animais, vamos falar assim, que a gente convive, de verdade, que você vai ter esse relacionamento íntimo, né? É íntimo mesmo. Você está entregando a sua vida, porque você está numa posição de poder, mas é uma posição também instável. Não tem o cinto de segurança em cima de um cavalo. É verdade, mãe. Já pensar nisso? Então, tudo isso aqui entra na arte da equitação, que é a arte de educar reis.
Olha só. Então, a gente tem toda uma tradição da humanidade em torno do cavalo. Inclusive, correio, né? Surgiu através do cavalo. É muita história legal com Tem cavalo, muita. gente. E assim, é em todas as áreas, né? Vamos falar assim, em termos de mercado, de empreendimento, tem o do cavalo, né? O próprio animal, em treinamento, doma e comércio dele, alimentação dele, artigos para ele, né? De selaria e nutrição. Aí entra a nutrição, não só o feno, a ração, suplementação de cavalos atletas, a estética, parte de cosmética para animais, e entra o equivalente também para o ser humano. Você é um atleta junto com o seu cavalo, e entra o relacionamento humano, treinador e o conjunto, né? Não, conjunto mesmo, né? Se eu como instrutora, né? Eu tenho aluno cavalo e aluno humano. É verdade. É verdade. Então, aí você entra nas relações humanas, você entra na parte de... tanto que eu sou mentora, né? De treinamento. E uso o cavalo de ferramenta. Que legal, Maiara, olha só. É Maiara, bem e fica interessante. onde seu rancho? Hoje a gente está no Lago Oeste, na rua 21 do Lago Oeste. Que legal, pertinho daqui, dentro dentro do DF. Dentro do DF. Gente, e Maiara, então você hoje, que a gente fala rainha do feno, mas então você hoje tem várias áreas no quesito, né? Eu estou em treinamento, alimentação, né? E ainda mais para frente temos planos, sim, de partir para a parte de moda, né? Tanto clássica quanto Ester, porque há uma necessidade, existe essa demanda. E aqui no DF tem muita gente que compete, Nayara? Como é que tá? Aqui no Distrito Federal é a maior concentração por quilômetro quadrado de cavalos. Olha que interessante, né? A gente tem mais de 20 mil cavalos aqui dentro, maioria em hípicas, e o maior número de hípicas, assim, dentro concentrada nessa área aqui dentro. E vamos falar assim, aqui ocorre a maioria dos esportes. A gente tem o CCE dentro do SCG, eu faço prova de adestramento, temos provas de salto constantemente, provas das modalidades Western também, de rédea, team penning, sim, hand sort, laço, breakaway, que é uma modalidade só feminina. Eu vou começar a te fazer um monte de perguntas. Então, laço em dupla. Porque tudo que você tá falando aí... É um mundo mundo totalmente diferente e eu tô totalmente assim, o que ela tá falando? Tipo, então eu vou te perguntar, mas antes disso, gente, nós temos aqui, né, Michelle? A gente tem que dar, Michelle. A gente ganhou um presente Os hoje. olhos estão brilhando aqui, por que será? Vamos ficar felizes aqui agora, viu? Porque, Maiara, fala pra gente aí. A Maiara trouxe um presente pra gente. Ó, gente. Olha só que lindo. Afinal de contas, combina, não combina 3 mesmo. mulheres, sempre é bem-vindo um bom vinho, não é? Olha, com certeza, gente. Então, excelente. pode abrir, fica à vontade. A Michelle vai. Gentileza porque se eu fizer isso, não vai ficar uma gota aqui. Olha... Mas assim, você tá vai fazendo... que eu vou abrir. Ah, tá. Você falou aí sobre vários nomes. E isso cada coisa quer dizer o quê, assim? Eu não... Olha, vamos assim... Para os leigos, né? Olha inclusive que interessante, né? Realmente, a gente se divide praticamente em 2 mundos. Europa, né? O continente europeu, asiático lá, que vai praticar a origem do cavalo é lá. A América veio com os conquistadores, principalmente os espanhóis. Aí eles trouxeram nos navios para usá-los como ferramenta de guerra. Né? Trouxeram para a América para usar como ferramenta de guerra, para extrair ouro daqui, né? Dos incas, maias, astecas e do povo aqui também, né? E como eles preencheram os navios com ouro, deixaram aqui na América cavalos, que dá origem ao crioulo aqui na América do Sul e os mustangs na América do Norte. Gente, você vê que a história, Olha, ela... Eu já estudei isso quando eu fiz agronomia. Quando eu fiz o curso de graduação, mas faz um tempinho. Né? Que história, faz muito né? tempo, não. Já Michelle, não se entrega, não faz se muito entrega. tempo, não. Mas eu já esqueci, mas que legal. Eu lembro dessa parte dos crioulos, dos mas em todos os aspectos, gente. Olha, assim, o cavalo inspirou todas as, vamos falar assim, o carro vem da carroça.
A inspiração do carro ainda é o cavalo, tanto que a gente usa cavalos força, né? É verdade. Cavalo, você vê, horsepower. A medidas, por exemplo, de bitola de trem, é a largura de um cavalo. Então, muito olha, e todo os territórios conhecidos e ocupados pela humanidade foram ocupados principalmente no dorso do cavalo através de batalhas. Olha, e outro fato interessante, né? Vamos sair assim, vamos pro místico. Vamos brindar. Diz que o retorno de Cristo virá montado num cavalo branco. Montado num cavalo branco, exatamente. Vamos brindar a presença dessa mulher maravilhosa aqui no Destemidas Podcast. Muito legal. Muita saúde. Fabiano, tira uma foto pra gente aí, Fabiano. Aê. Que essa vale, gente. Nós ficamos muito felizes, hein, Maiara, de receber esse presente. E eu, principalmente, que tá entendendo que eu não bebo. Aê! Gente, eu não sei se a Elaine agora vamos beber, né? Até o final do programa. Isso, lógico. Vai melhorar nosso falador. É verdade. Bom demais. Então, é muito interessante porque, assim, igual você fala, você tem um conhecimento e você também conta a história. Então, assim, o empreendedor hoje, ele tem que saber o que ele está fazendo e o ramo que ele tá, o nicho que ele está trabalhando, mas também o que consiste aquela história para ele também contar. Então, ou seja, não é simples, gente, olha, eu tenho um aras, eu tenho isso. Não, tem toda uma história atrás, né, Michele? Que aí quem não conhece de cavalo, ele já chama atenção, porque tem uma história lá atrás. Então, ele quer mais e mais saber e ele acaba se apaixonando pela arte. Por conta da história. Então, é muito importante que empreendedores, eles saibam também o que eles estão fazendo, qual é a história daquilo, como é que iniciou tudo. Então, assim, é uma coisa que é informação pura. O que você tá passando pra gente, além do amor, da paixão, quando você fala de cavalo, seus olhinhos brilham, mas de toda a história. Então, gente, fica a dica, né, Mi, pros empreendedores, que é muito importante. Ô, Maiara, e lá, eu lembro... porque faz um tempo, mas eu lembro de quando você trabalha com doma também, né? Sim. Qual que é o tipo de doma que você trabalha? Hoje é racional, né? Ah, tá. Já é a linguagem ecos. Vamos abrir aqui um parênteses. Mas não que a gente não conhecesse, né? Anterior. Vamos abrir um parênteses aqui para leigos. O que é a doma? Doma, gente, a origem da palavra vem de domesticado. Só que o cavalo já é um animal doméstico. Ele acompanha a humanidade há mais de 5.000 anos. O primeiro livro nosso, escrito, que é de Xenofonte, tem 5.000 anos já. Então, antes disso, a gente já estava com o cavalo, né? As áreas, vamos falar assim, que a gente aborda, né? Vai tudo. Eu falo que para montar bem a cavalo, você tem que estar alinhado. Corpo, mente, alma e coração. Com o cavalo, né? Isso. E outro, você tem que ser um líder pela confiança, porque a natureza dele é fugir de você. Então, quando você aprende que a linguagem é completamente física, né? Minha postura, minha informação, e também pressão e alívio, e você tem que levar essas filosofias para todas as partes da sua vida. Tanto é que a maioria dos traumas que a gente impõe a filhos é colocar pressão e não dá alívio para os filhos, não dá nenhuma recompensa, nem tempo dele pensar. E se é isso que eu levo. É uma filosofia de vida, sim, porque é a arte de educar reis. Qualquer pessoa, qualquer família já é um reinado. É verdade. E você está preparando isso para uma liderança por confiança, posicionamento, a expressão física, a comunicação. Porque vamos falar assim, é um animal que aceita muito desaforo. Mas, vamos falar, se você extrapolar, ele vai te jogar no chão. Ele vai ter o recurso, não é exatamente o recurso que a gente desenvolve também, né? Tanto que existe rodeio. Mas ele tem poder o suficiente, mas ele aceita a sua liderança entregando seu coração, gente. O cavalo entrega. Porque na natureza ele é covarde, ele vai fugir. Porque fica com medo, e na nossa, instinto, sobre né? a nossa liderança, ele vai saltar 2 metros. Ele vai enfrentar a população, ele vai correr atrás de pessoas, vai enfrentar touros. Ele vai lhe trabalhar para você, comprometendo tudo. A parceria, né? Ele tá íntima, ali. Muito íntima, gente. Existe, assim, traços do cavalo, tipo, que a gente vai relacionando.
E ele só cheira você, que é só entre o ser humano. Entre um cavalo e outro, eles dão uma cheiradinha, tem a comunicação deles. Mas eles têm uma linguagem também própria para esse relacionamento com o humano. Oh, que gracinha. É lindo. Não, e eu falo assim, né, cavalo, ele, assim, quando você tem esse bom convívio, né, eu só, faz tempo que eu não monto cavalo, mas quando eu era mais nova, a gente fazia muito isso na roça. Meu avô tinha uma chácara, né, tem até hoje, meu avô já faleceu. Mas ele, quando a gente eu vivia lá, né, minha infância todinha. E aí a gente montava no cavalo escondido do meu avô. Nós era tudo novo, tudo novinho. Então eu tinha lá, sei lá, 9 anos, eu colocava o arreio. Eu sabia lá botar arreio no cavalo. Eu botava o arreio correndo pra poder ninguém ver, eu e nós os primos tudo, né? E Vruco saía correndo. Quando tava no meio do caminho, eu já tava de lado, né? O arreio, e o cavalo. Porque o cavalo é perigoso, né? Fazer isso. Muito. Porque ele pode... Inúmeros são os acidentes. É uma das 10 profissões mais perigosas do mundo. Olha só. E aí, pensa, o cavalo era bonzinho demais. Eu acho que ele sabia que a gente era criança, porque não tem condição, gente. Porque, amiga, ele fazia que nem cachorro. Olha, quando ele via vocês, ele começava a correr e eu não conseguia frear. Mas frear mesmo. E aí tá chegando na cerca. Eu falei, agora fudeu. Desculpa, gente. e eu falei, ele freava sozinho, graças a Deus. Ele freava sozinho? Freava o bichinho. Oh, que eu mesmo, eu de lado e eu tentando frear e caindo. E o cavalo chegava e eu, ai, engraçado, porque eu ia arranhar todinha. Ele ia frear de uma vez assim, o bichinho. Você era capaz de voar. Aí eu com 7 anos já era louca, assim. Montava e saía disparando. Olha, ó, pra você ver. Com 7, mesmas coisas. Menor ainda com que 9, eu já tava fazendo tudo, na né? loucura, né? Vamos falar assim, de fazenda mesmo. Uhum. E a gente carrega sempre histórias, né? Quando eu ganhei meu primeiro cavalo, tinha só 3 anos e era potro. Que gracinha. Uma das memórias mais antigas que eu tenho é desse cavalo. Eu lembro de deitada numa caminhonete, né? E deitada no colo do meu pai, que estava dirigindo, e vendo o cavalo pelo vidro, que ele estava levando ele pro outro pra fazenda. Gracinha. Só que a minha frustração da minha vida é que esse cavalo, como era potro, eu muito criança, não servia para eu montar, né? Ele teria que envelhecer comigo. Só que quando eu tava com 7 anos, ele se acidentou e quebrou o fêmur. Eu nunca montei esse meu cavalo sozinha. Mas o amor não para, né? Inclusive é interessante, né? A gente vai carregando tradições. Meu avô usava esse tipo de chapéu. Eu achava extremamente elegante, né? É lindo Quando eu fui mesmo. pra fazenda, com 18 anos eu comecei. Porque é um exemplo. E outra, a gente carrega a tradição, sim. A gente tem que saber a origem, de onde você vem, do porquê que você veio, né? Pra onde você vai. São as 4 perguntas, né? Quem eu sou, onde eu estou, de onde eu vim e pra onde eu vou. E isso tudo aqui, ó, gente, faz parte da identidade. Hoje eu falo, o cavalo faz parte da minha identidade, o chapéu é identidade, sim. Eu uso com naturalidade, porque é uma tradição da minha família. Gracinha. A gente absorve, né? E carrega esse coeficiente emocional mesmo. E é processar o sentimento de forma positiva. O interessante, assim, no treinamento, realmente um treinamento emocional. Porque se você trabalha 6 meses... E num dia que você tá ruim, você dá um soco. E é literal aquela puxada na rédea. E que o cavalo levanta a cabeça, você tá dando um soco na boca dele. Então, você dá aquele soco, você perdeu 6 meses de trabalho. Que ele vai ficar, né, com a memória, né? Fica com reflexo. Aí o cavalo endurece. Nossa, eu devo ter atrapalhado muitos cavalos lá na roça. Porque eu fazia sem querer. Mas eu te falo, olha, o primeiro cavalo nosso é o mais importante. Mas é o que mais vai aguentar os nossos desafios da nossa ignorância. Todo mundo julga assim, escolinha, o cavalo trabalha demais, não sei o que. Gente, a vida do cavalo ali, não estou falando que é fácil, mas é necessária. Todo mundo ali, aquela vida é preciosa para ensinar a gente também. A criança tem que ter essa vivência, essa instabilidade, cair, levantar e montar na mesma hora, cair, saber que a vida é assim. É tudo metafórico, mas eleva para todas as áreas da sua vida.
Ô, Maiara, mas também é muito bem tratado. Por mais que sofra com essas coisas, né? Normalmente quem tem essas escolas, eles têm essa consciência igual você. Sim. A maioria, né? Eu conheço alguns, né? Eu tenho alguns professores lá que gostam muito, é assim, uma paixão. É até eu quero expor um cavalo lá, a guerra tá grande, porque eu tenho que, pra ver se eu consigo convencer ele, porque vai poder passar a mão, né, e tal, aí ele tem uns ciúmes com o cavalo dele muito grande. Mas assim, então assim, vocês que têm essa consciência, que antigamente não, mas aí foi melhorando, né? Fomos. Nossa, melhorando. Eu vejo assim, o amor que tem, assim, né? Na verdade, existem cavalos já históricos, né? Cavalo branco de Alexandre, né? O cavalo pouca gente divulga, né? Mas o maior exército do mundo era de Gengis Khan, com 90 quilômetros de extensão. Foi eles que romperam a Idade Negra, né? Da Europa, os 1000 anos de feudalismo. Foi o Gengis Khan chegando com seu exército e ocupando. Eles só não ocuparam França ali, porque quando eles estavam lá, né, o Gengis Khan faleceu e eles recuaram. Uhum. Mas a muralha da China foi construída contra o exército deles e não deu conta. Não se vê. Não impede. Por quê? Porque, querendo ou não, gente, em termos mentais, quando você monta a cavalo, você tem todas as reações físicas como se aquele corpo fosse seu. Diferente de um carro, que você entra no carro, fecha os vidros, liga o ar-condicionado, música, e você anda a 140 como se estivesse andando a 30. Uhum. A cavalo, você vai andar em todas as velocidades, com todas as sensações que o seu cérebro processa. Como se você se tornasse um só. E tem que ser assim, que senão tem que ser assim. Dá problema. Ele sente o mínimo vacilo que passar pela sua cabeça, ele não executa. Então você tem que ter muita segurança na hora de você estar fazendo. Lógico que o cavalo mais velho, preparado, vai servir para criança, porque ele já sabe como se comportar. À medida que você vai crescendo, vai aumentando as dificuldades para você se controlar. Eu acho que o Zorro, ele diz muito, né? O Zorro era aquele, né, aquele personagem. Era o meu desejo de ser, quando criança. Eu queria ser o Zorro, mas uma versão de saia, né? Eu acho que ele despertou muito essa parte mais, assim, das pessoas saberem que o cavalo, ele não era só um instrumento, mas sim ele fazia parte de um todo, de uma família. Ele era um pet, né? Eu acho que foi através daquilo ali. Porque é um pet de 500 quilos, que é perigoso, viu, gente? É o pé de pano do desenho do Pica-Pau. Serve, gente. Também. Eu já tive a experiência de ter o cavalo fumacinha, você tá montado de repente... Chão. E também, ó, agora ele falou ali o pé de pano do Pica-Pau. Aquele dá vontade de pegar ele no colo. Gente, então assim, eu acho que é muito lindo, né? Eu acho que aquilo ali foi abrindo mesmo a cabeça das pessoas e das crianças também. É tão engraçado você falando isso, eu até tinha comentado com você uma vez, que minha filha, o sonho dela é ter um cavalo. A Pietra. Aí ela fala assim, mãe, coloca ali naquela área verde, que a gente mora num prédio, embaixo tem uma área verde. Ela fala, mãe, ele pode morar ali embaixo. Pietra, pelo amor de Deus. Mãe, eu quero tanto ter um pet, mãe. Filha, é um pet, bem pequenininho, né? Então, assim, é uma das coisas que você vê, né? Ela não tem contato, ela até hoje não montou, mas é uma coisa que tem na cabecinha dela. E que já ela, tá no imaginário. Se ela tiver, aonde ela estiver, Maíra, que ela vê um cavalo, né? Ela grita, olha o cavalo. Você se assusta, porque às vezes você tá indo, um cavalo normal. Olha o cavalo. Para que eu quero ver. Tipo, na animação. E é engraçado, porque assim, não é uma coisa que a gente costuma tá com ela, de levar, não. Gente, então é um grande amor que ela tem. É místico mesmo. É um relacionamento íntimo, místico. Gente, o cavalo ganha... e olha que ele, vamos falar assim... o natural dele é fuga. Imagina o que é você pegar o animal mais covarde da natureza e tornar ele num tanque de guerra e amigo seu. Que sensação que é essa que você constrói dentro de você? Aí você começa a olhar um mundo realmente diferente. Você está numa posição de poder, porque eu estou no mínimo 1 metro acima da altura dos seus olhos. Eu que antecipo os problemas para o meu cavalo. Eu é que decido se aquilo é perigoso ou não. E o bom relacionamento não é o cavalo que não assusta nunca. Porque ele não tá nem pra você, esse aí.
É aquele que vê uma coisa nova e ainda te pergunta, ele dá aquela paradinha, frenadinha, olha assim, e aí? Aí você toca, pode achar que eu tô aqui contigo. Mas você tem realmente, é uma posição de poder que você olha no mundo de cima. Você tem que se antecipar a problemas, você tem que ter controle emocional, o seu mental tem que estar conectado com o do cavalo. E existe tanta variedade, por exemplo, nem todo mundo tem mental, é treinável, lógico. E de cara, assim, para montar um garanhão. Eu mesmo nunca montei garanhão, só montei fêmeas são extremamente castradas. Não, os mais baixinhos, assim, que a gente chama na roça. Não assim. é castrado, ou é garanhão, ou é castrado. Mas a gente falava outro nome. É os assim, pôneis ou piquiras, na nossa região aqui. Era isso, tipo, como se fosse o pé de pano, mas tem outro nome que a gente chama assim, como se fosse um cavalo que não é de raça. Sim, é o sem raça definida. Mas tem eu vou lembrar, que a gente chamava Pangaré, pronto. Pangaré, A gente lá na roça, a gente falava assim, né? Mas é interessante, porque os outros são muito altos, né? Lá na roça os nossos eram baixos. Depende, assim. sempre depende. Né? Assim, cavalo é como se fosse ser humano, tem os maiores, os menores, ou elas definem raça? Gente, raças. Tem de mini, 50 centímetros. Aqueles são lindos também. 50 centímetros de altura. Como é que pode ser? Até os mais altos passa de 2 metros. Produção, é histórico, eu recordista, tá? Marcelo. Eu já montei cavalo de 1,80. Cara, Marcelo. esse de 1,80 eu fico impressionada. 1,80, amiga. Aí você monta 1,80 e ainda fica o tronco inteiro. O seu tronco Fica aqui, você tá muito 2,80 metros do chão. Aí você olha o mundo como? Tá vendo que interessante? E agora eu tenho outra dúvida, que tem aqueles cavalos que, assim, são cavalos que é surreal. Que a gente vê na televisão, eu nunca vi pessoalmente, né? Então tá aberto, viu? Pode me visitar. E a gente vai fazer, né, Michelle? Vamos levar os meninos e a Pietra, ela com certeza ela vai querer. Excelente, eu adoro. Ó, Marcelo? Os meus meninos já montaram várias vezes. No SCG. Você tá falando do batalhão Caiena? Dos cavalos bretões de tração. Aqueles que tem aquelas patas. Isso, É bretões. lindo. Eles têm eles, assim. Não, e adivinha, sabe? Mas só pra puxar os tanques. E sabe o que tanque, eu mandei? tanque, Ou como então, assim? se você tiver Na como... artilharia eu fui lá, então tem essas É o batalhão Caiena, sim, eu conheço lá. Mas sabe o que eu fiquei esses dias? E tá direto, porque quando você assiste um negócio no Instagram, depois fica aparecendo pra você, né? Ou, eu não sei se é Instagram, que abre pelo Instagram. Aí, agora direto, sabe o que eu fico vendo direto? Que aí eu até falei com o Rodrigo, um amigo nosso. Ele falou, arrumando a pata, como se fosse o casco. Casqueamento e ferrageamento. Gente, arte milenar, né? Acho lindo aquele negócio. Amiga, é muito bonito. E assim, esses que tem a patona, como é que é o nome deles? Que tem São animais de tiro ou e tração, realmente é o mesmo grandão, nome. assim, é grandão mesmo. Animais de tração. larga. Esses cavalos costumam puxar, né, em tração, até 6 vezes o peso dele. Esses é aqueles grandões. Só tem as patonas, esses que A são grandões. raça é destinada a funcionar como se fossem tratores. Entendi. Meu Deus, gente. E, É gente, forte, hein? É demais. O comum, E deve né? ser a Vamos coisa falar assim, mais nossos linda. cavalos hoje é comum aqui de 500 quilos, vai puxar 1,5 toneladas tranquilo. Nossa, é muito. Ensinado. Tanto é que você vê que dão, né? Os carroceiros, né? Que tem uns que são bem tratados. Hoje tá bem a melhor. maioria, Hoje tá bem gente. melhor. A maioria. É porque a gente tem o hospital veterinário lá, o da Granja do É Torto. que vocês só tratam. Vou te falar uma coisa. Eu sei que veterinário, gente, é uma das profissões que mais se suicidam. Por quê? Tratam do pior do ser humano, que é assim, como é agredir uma criança, é agredir animais. Eu entendo. Mas eu vou te falar uma coisa, é a exceção. Que hoje tá bem melhor. Sempre, mas sempre, é muito sempre. carroceiro Melhorou, ainda. na verdade. Melhorou Sempre muito. foi. Vou falar a verdade. A gente julga o ser humano pela exceção. Isso eu também tive que mudar meu olhar. Porque eu fui formada dentro da polícia militar, né? Como equitadora. É mesmo? Sim, meus instrutores, a maioria foram militares, né? É o meu professor dessa disciplina. Qual que é a disciplina que a gente faz de cavalo lá? É equino mesmo, equino. Ele era tenente da Polícia Militar. Exatamente. Então, eu não sou militar, nem minha família, mas o acesso veio pela paixão do cavalo, né? E eu vou te falar, a gente, quando tem muito acesso à violência, realmente muda nosso olhar.
O duro é você ver que aquela é a exceção. Que bom, se a gente né? não apostar no ser humano, não vai ser bom pro cavalo. O cavalo que apanha de um ser humano, quem tá precisando de ajuda, é o ser humano. E a gente resolve o problema ajudando a pessoa. Se o cachorro do seu lado tá passando fome, é você que não tá ajudando seu vizinho a resolver a situação dele, né? Mudar a situação dele, melhorar, olhar com outra forma, ser caridoso, bom, justo que seja, e mudar a mentalidade dele. E não é com acusação, é com ajuda mesmo, é pelo exemplo. Porque aí você extrai, sim, o melhor do seu cavalo. Gente, não é assim, não é um mar de rosas você fazer uma doma. As primeiras montadas num cavalo, a equitação é horrorosa, porque você tem que sinalizar com movimentos largos. Mas à medida que você vai prosperando nisso, vira aquele balé. Vira que é exatamente isso. Ninguém te diz, exatamente, é o filho birrento. Mas a metáfora de Deus para nós é o cavalo. É pegar o animal mais covarde, transformar ele no melhor de Deus para você. E ainda assim, né? Deus pede obediência pra gente, né? A gente tá pedindo o mesmo pro cavalo. Porque vai ser o melhor. Se ele se recusar a ser ferrado, sendo que vai pisar num solo pedregoso, vai ser o melhor para ele? Não. Aí a gente insiste no ensinamento, que é pegar nos pés e aceitar uma forja, aceitar uma ferradura. E é tão bonito isso, que né? Impressionante isso. Porque, amiga, essa parte que eu ia perguntar. Pra ferrar... Fica tranquilíssimo. Isso dói, machuca? Não. Como é que funciona? É uma unha. É uma unha. É uma unha. Tipo assim, ele tem um casco do pezinho dele. O casco todinho é unha. Uma unha só, como se fosse a unha. Entendi. Então, Aí aqui na ponta da unha vem o ferro. O ferro, que é a E aí- ferradura, que é moldada pro pé dele. Pro pé dele. Ou A seja, quente isso ou não frio. atinge nada. Então, galera, aí fica um conhecimento, porque eu pensava que machucava o bichinho. Eu falava, gente, vai machucar Ali o é pra bichinho, mas não machucar, é. né? É pra não- Ali é pra não proteger. machucar. É. Ai, que legal. Eu vou te contar uma coisa, por exemplo. Eu não sou a favor do beatless, que é sem embocadura. O que é isso? Eu também não sei. É uma tendência do Pequeno nosso verde. mundo. Sim. Mas é a tendência do mundo, assim, né? Ah, o cavalo... Gente, vamos falar a verdade. Quando você põe embocadura na boca do cavalo, a função dela é mais ou menos pegar na mão do seu filho, né? Para escrever o A, redondinho. Apesar de ser rédea e embocadura, é essa a função. A embocadura é aquele Aqui trem bota que na passa boca. aqui na Isso, boquinha do tá. bichinho. Aquilo ali Exatamente. também não machuca. O que machuca cavalo é sempre a mão do ser humano. Que é o que ele puxa. Você pode Entendi. pôr lá dentro da boca dele, não passa 10 minutos, você já tá comendo ou bebendo. É como se você... Ele fica dentro aqui, aquele, né? É como que se eu fosse um botava aparelho. O arreio que eu botava aparelho era do por ser fora, humano. não botava E é esse. essa a questão. Ah. A gente pode fazer um teste aqui. O que eu falo, por exemplo? O beatless é o último recurso da literatura europeia. E a gente, querendo ou não, o ser humano, ele apaga o que fez de errado, né? Reescreve os livros. Ó, isso aqui deu certo, gente. E coloca lá de novo, né? Aham. O porquê. A gente pode fazer o teste físico aqui. Se eu pegar e pôr um dedo na ponta do seu nariz, vamos lá, ó. É didático. Rapidinho dói, né? Pouca pressão. Mas o mesmo aqui no canto da sua boca não vai doer. Ah, tá. Se você botar. Isso. Ninguém vai incomodar muito. Outro teste. Você põe a mão aqui, né? Você Que põe é que eu aqui boto o de fora. É. Que é o que eu botava Isso. nos cavalos. Agora você assim. precisa virar. É. Se não é o cavaleiro mandando, não vai virar nada. Vai travar toda essa musculatura da cabeça, pescoço, espádua e vai enrijecendo tudo, porque o cavalo é um todo. Pra você ter uma ideia, as espáduas são conectadas ao corpo só por musculatura e ligamento. Por isso que a gente não derruba cavalo com frequência, não põe no chão. Por quê? É passivo, muito sensível a toda aquela estrutura. A pele de um cavalo é tão fina quanto a nossa. Então, tudo isso é uma expressão de força, mas são opostas, né? O mais frágil possível com o mais forte possível. E isso tudo aí, então, vamos usar aqui, né? O cavalo já não tem sensibilidade de boca, sofreu muito, né? Perdeu o paladar, já não come, não sei o que. Aí você pode usar para não abandoná-lo. Porque também acho um crime. Você não pega seu cachorro velho, põe no canil com água e comida e abandona lá. É um animal que teve a vida inteira contato com o ser humano.
Aí a hora que fala assim, não, tá lesionado, vamos aposentar, manda pra fazenda. Ele tem que ter propósito. Se ele não estiver servindo o ser humano, ele perde propósito. E morre mesmo. Depressão, tristeza. Eles têm muita depressão. Você abandona o animal que é exercitado por você. Que é ligado a você. Mas a ligação não minta, você é frágil. Mas eles têm uma memória incrível, maior do que a do cachorro. Se eu ficar 1 ano sem ver um cavalo que eu treinei, quando eu montar, ele vai fazer o que eu ensinei. Olha. Testado. Científico. Olha Agora, só. tem boa parte das raças de cachorro que se ficar 1 ano sem ver, ele já pertence a outra pessoa e não te reconhece, vai te morder. Mais. E a relação realmente é diferente. O cachorro, você tem que ter autoridade. O cavalo, você tem que ter liderança. Senão, na hora que você vai buscar no pasto, era fácil. Não era. Porque vocês não tinham liderança e comunicavam o quê? Vamos nos divertir. eu Eu acho vou que me a gente divertir, não- pra você não vai ser legal. Era mesmo. A gente menino pode, eu não vou mentir pra vocês, gente. A gente tem toda essa liberdade de deixar a pessoa aprender. Não, Mas depois que você é dono de você, já não pode mais. Engraçado. E eu falo assim, hoje, os pais têm muito cuidado, assim, eu sei que os pais antigamente tinham cuidado com o filho, mas hoje os filhos sempre estão na nossa vista. Gente, a gente passava o dia inteiro com o cavalo na roça, fora, ninguém sabia onde a gente tava. Eu vi essa história essa semana. A prima minha tava contando. Minha mãe não tava nem aí. Tava na roça, que ele tem a Dida. Tava na roça, deixava a Jéssica lá no meio do cavalo. A gente era pequena, tinha 7, 8 anos. Tava lá montando no cavalo e ia embora. Chegava todo arrebentado, machucado. A mãe não tava nem aí. Nem sabia. Hoje realmente tem esse cuidado, né, gente? Olha, é diferente. Na verdade, a gente vive mundos hoje diferentes, né? A gente teve o êxodo rural. Então, nossos pais, meus avós, sim, minha mãe nem tanto. Minha mãe, por exemplo, não anda de bicicleta. Mas ela montava muito pouco a cavalo, mas tinha o trauma. Ai, caí uma vez. Mas a maioria desses que caíam, montava de novo e logo, porque não ia querer voltar a pé. Eu nunca voltei a pé de buscar um cavalo. Na minha juventude, eu saía, ia buscar, voltava, tinha animais meus. Eu tinha uma égua que eu voltava, chegava e montava nela. Então, vamos falar assim, é interessante a gente desmistificar, né? O Monty Robert, que é quem escreveu a respeito da linguagem ecos, ele teve essa experiência com Mustangs, né? Ele chegava e montava o cavalo dele. Eu também tive, apesar de ser num micro, né? Uma fazenda, a égua eu chegava e montava e saía. Eu escolhia assim, não, esse aqui é mais difícil, mas eu vou pegar esse. Eu andava atrás dele na mesma técnica que ele ensina, ou que eu aprendi anos depois, né, formalizado. E eu só voltava se fosse com aquele cavalo. Ele se entregava. Mas por quê? Porque era uma determinação. Isso molda caráter, não é não? Facilidade não molda caráter. A gente quer preservar demais os filhos, em vez de expor eles, gente. Assim como o cavalo, que aprende por exposição, não tem como eu falar para ele que isso aqui não machuca, sem eu mostrar, encostar e ele processar isso na mente dele. Crianças também. Depois que elas aprendem a ler, a gente aprende outros tipos de absorção de aprendizado, né? E aí você pode ter a vivência no livro, mas é importante também aplicar. Senão não adianta, né? E Consolida, né? a idade do cavalo é a mesma coisa da idade do ser humano, do cachorro? Como é que funciona? Vamos lá. Eu defendo muito que os primeiros contatos do potro tem que ser cedo. Vamos falar assim, o primeiro contato com a cela, entre 1 ano e meio e 2. Mas não porque está com a conformação completa. É porque é uma criança aprendendo outra língua. E quando ele já está com 6, 7 anos, aos 6 anos, a maioria das raças já estão adultas, né? Consolidou toda a parte da ossatura. E os estudos com cavalos de corrida na Europa registra que esse cavalo que começa a fazer os esforços esportivos mais cedo tem maior longevidade esportiva. O auge físico num cavalo de esporte é dos 12 aos 16. Olha só, que legal.
O máximo, o cavalo mais velho hoje tá com 64 anos. Ah, gracinha. Então, Porque ele trabalha 3 vezes na semana puxando uma carroça. Olha, mas a idade dele é igual à idade do ser humano? Tipo, se ele tem 16 a 16 anos mesmo ou não? Não, a gente conta anos normal, né? Mas vamos falar assim... Ele não é igual com cachorro, 3 né? anos, Igual ele... cachorro. Não, a gente... Vamos falar assim, em termos de amadurecimento, também vamos falar assim, psique, né? Uhum. Que é o termo. Com 3 anos, ele já está com a psique de uma pessoa de 18 anos. Por isso que eu defendo com 12 anos, né? Os primeiros anos que o crescimento é mais rápido, né? Expectativa de vida também, né? Olha, se a gente não fizer nada, Mustang, crioulo, qualquer cavalo abandonado aí, nasce na natureza, ele vai viver 7 anos. Se nunca desvermifugar, se não tratar carrapato, se nunca ter contato com o ser humano, a média é 7, no máximo 10. E na nossa mão, hoje, a média está entre 25 e 30 anos. Depende da raça, lógico. Por exemplo, o inglês não tem é uma raça sem longevidade. Mas o mais velho do mundo está com 64. Pra você ver, gente. Por quê? Tem. E dá pra ver assim a carinha branquinha da eles gente, ficam branquinhos. Porque os cachorros ficam, né? Os cachorros ficam. Que gracinha. Vai gracinha. envelhecendo também. Mas isso, vai ficando branco. Ai, a que face bonitinho. era motivo de registro. Era. Essa que é a questão, gente. Aí você fala assim, ai, gente, mas o cavalo não pode trabalhar. Se ele não trabalha. Gente, que tipo de vida que é só 7 anos? Que Ele vai vida ficar que é depressivo igual um ser humano, né? Se você não tiver algo no DNA pra você dele, fazer. tá escrito que ele é doméstico. Essa conversa continua na próxima quinta-feira, às 20 horas.